Bom dia, tudo bem? Vamos, nesse momento, fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 24 de dezembro de 2025. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Ora, Deus não o é dos mortos, e sim dos vivos, pois que todos para ele são vivos. Lucas 20:38. Meta do mês: desenvolver a piedade e a compaixão. Toda a felicidade eterna está encerrada nesta máxima: amai-vos uns aos outros. A alma não pode se elevar nas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: exercer a bênção da compaixão e do entendimento antes de condenar o companheiro de trato difícil. Sugestão para sua prece diária: prece rogando auxílio ao anjo da guarda para o combate ao egoísmo. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, nós queremos, nesta manhã, colocar em tuas mãos toda a nossa existência, agradecer pelo dom da vida, agradecer pelas oportunidades boas e também pelas oportunidades mais difíceis, porque elas nos impulsionaram para o bem. Queremos, Jesus, nesta manhã, rogar que ajude-nos a combater o egoísmo, o orgulho, a arrogância, a prepotência, tudo aquilo que nos afasta de ti. Fortalece em todos nós o amor, a caridade, a bondade, a fraternidade. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, quarta-feira, é dia da nossa reunião de desobsessão. Vem participar com a gente. Começa às 8 da noite. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, nós de antemão queremos, em nome da Casa Espírita, desejar um Feliz Natal, que possamos passar com a nossa família, viver esse momento de fraternidade, evitar a bebida, o excesso, para que a gente não venha a ter transtorno no dia seguinte, tá bom? Então, cuidemos, nos tornemos vigilantes. Meus amigos, nós estamos estudando o livro Luz Acima. Esse livro foi psicografado no ano de 1947 pelas mãos do Chico Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos, que aqui tem o codinome de Irmão X. Hoje nós vamos estudar o capítulo 11, Esclarecimento. Talvez possa ter um barulho aqui, é que eu estou cozinhando agora de manhã, né? Então, às vezes o barulho aí da pressão possa aparecer no vídeo. Você pergunta, meu amigo, pelas razões que nos levam a escrever tanto. Não deveríamos procurar a corte celestial para repouso? Teríamos tamanha saudade da tarefa humana a ponto de reabsorver-lhe voluntariamente as angústias? A seu ver, o sepulcro seria o caminho ideal para o esquecimento absoluto. Até aí,
sua indagação se perde no domínio das coisas vulgares. Ocioso inquirir de um homem comum quanto aos motivos que o compelem a trabalhar pela garantia da própria felicidade. Seu inquérito, contudo, vai mais além. Deseja saber por que nos dedicamos ao assunto religioso. Todos os espíritos desencarnados, alega espantadiço, se empenham na difusão dos princípios de fé e caridade. Emparelham-se com os pregadores insistentes do alto dos púlpitos. Não possuiremos suficiente número de ministros e padres no mundo? Equivoca-se em semelhante generalização. Nem todos os desencarnados se consagram ainda a serviço tão nobre. Milhões deles permanecem imantados à crosta do mundo, impedindo o progresso mental das criaturas que lhes são afins. Preferem a discórdia e a malícia como autênticos demônios soltos, e quando podem, chegam a destilar venenos cruéis através de escritores invigilantes. Mantém a ignorância de muita gente a respeito da eternidade para melhor se acomodarem às reclamações da inferioridade em que se comprazem. No entanto, não é para comentar as perturbações da nossa esfera de ação que lhe escrevo esta carta. Refere-se você à religião como se a fé representasse bolorento asilo para espíritos inválidos. Certamente, envolvido na onda turbilionária que agita o oceano de nossa civilização decadente, também você penhorou raciocínio nas ilusões do homem econômico. Crê possível a regeneração do mundo de fora para dentro e dar-se-ia, talvez, de bom grado a qualquer renovador sedento de sangue que prometesse um mundo reformado por decretos que se vão caducando de 5 em 5 anos. Dentro de tal clima, não pode compreender o serviço religioso. Admite que um pomar se mantenha e produza sem a sementeira. Persistiria a vida humana sem o altar da maternidade? O castelo teórico e o campo da experimentação prática, em que se assentam os princípios filosóficos e científicos da Terra, não se sustentariam sem a fonte oculta e invisível da mística religiosa. Somente o ser privado de razão consegue movimentar-se sem raízes na espiritualidade superior. Os grandes escritores, supostamente materialistas, que você menciona com indisfarçável prazer, não foram senão atletas do pensamento em conflito com as imposições do sacerdócio organizado. Não hospitalizavam Deus, objeto sagrado de seus estudos e cogitações. Combatiam os processos infelizes, muita vez usados pelos homens de má fé para situarem o eterno e supremo Senhor na ordem política. No fundo, identificavam a luz divina na própria lâmpada de
intelectualidade que lhes aclarava a mente. A religião é chama sublime, congênita na criatura. Todas as noções de direito no mundo nasceram à sua claridade e todas as secretarias de justiça nos mais diversos países do globo devem a ela sua procedência. Quando o primeiro selvagem compreendeu que lhe competia respeitar a taba do irmão, tal entendimento ter-lhe-ia surgido à face da gloriosa visão do céu, recolhendo através da contemplação do sol e das estrelas, da sombra e da tempestade, a primitiva ideia de Deus. Subtrair o pensamento religioso da experiência humana seria o mesmo que desidratar o corpo da terra. Sem a água divina da espiritualidade, qualquer construção planetária se destina à irremediável secura. Conseguirá você viver exclusivamente no deserto? O homem poderá rir com Voltaire, estudar com Darwin, filosofar com Spinoza, conquistar com Napoleão, teorizar com Einstein, ou mesmo fazer teologia com São Tomás. Entretanto, para viver a existência digna, há que alimentar-se intimamente de princípios santificantes. Tanto quanto entretém o corpo à custa de pão, quem não dispõe do divino combustível para uso próprio, recorre inconscientemente às reservas alheias, porquanto não existe idealismo superior que não tenha nascido da atividade espiritual, e sem ele, o conceito de civilização redunda em grossa mentira. Não sorria, pois, usando sarcasmo perante aqueles que consagram o tempo ao ministério religioso. Com os cientistas modernos, vocês poderão entrevistar o átomo, fotografar a célula e positivar a curvatura do espaço. Há muita gente na América que já pensa em pedir às autoridades administrativas da política dominante a reserva de terrenos na Lua, considerando o desenvolvimento dos veículos a jato. Poderão cogitar de tudo isto, mas não deslocarão a ideia religiosa em 1 milímetro sequer de rota. A fé representa a claridade de um sol que ilumina o espírito humano por dentro. E sem essa claridade no caminho, o planeta poderia perder, em definitivo, a esperança num futuro melhor. Quanto ao fato de demorar-me por algum tempo na atualidade entre admiráveis amigos que cogitam de servir depois da morte ao cristianismo renascente, creia que isto ocorre por gentileza deles e não por merecimento de minha parte. Não sou nenhum Livingstone em Áfricas do outro mundo. Quem define o meu caso com paciência é o nosso velho sábio Shakespeare. Disse ele certa vez que quando Deus nos vê endurecidos no mal, cerra-nos os olhos para a imundície e nos obscurece o juízo, de modo que chegamos
a adorar os nossos desvarios e a zombar de nós mesmos, caminhando cheios de cegueira e de orgulho para a perdição. Segundo depreende, sou um enfermo à procura de melhoras. Embora desencarnado, não posso saber se você guarda saúde integral. Creio, porém, que se algum dia atingir a infelicidade a que cheguei, não deixará de fazer conforme estou fazendo. Espírito Irmão X. Muito verdade, né, meus amigos? Muitos desencarnados ficam na psicosfera do nosso planeta e muitos se alimentam dos pensamentos e dos sentimentos negativos que nós emitimos. Porque os bons não precisam de estar na psicosfera alimentando das fadigas humanas, porque eles não precisam disso. Agora, os espíritos que ainda não são bons, que são perversos, maus, maldosos, espíritos pseudo-sábios, levianos, esses irmãos ficam na psicosfera do planeta, alimentando como vampiros da, da mente dos seres humanos. Por isso que em vários livros espíritas há relatos de que os espíritos superiores, quando se aproximam da crosta da Terra, há uma nuvem muito escura envolvendo o planeta, uma nuvem densa, por causa dos pensamentos que os humanos emitem. Por isso que nós devemos buscar todos os dias, em todos os momentos, o trabalho no bem, porque só o trabalho no bem é que vai nos afastar desses pensamentos ruins, dos sentimentos negativos. Então, busquemos todos os dias nos alimentar do Cristo, em todos os momentos. Como Humberto de Campo, o irmão X, traz aqui para nós, que podemos estudar vários estudiosos, cientistas, mas a parte espiritual nossa tem que estar ativa. Não precisamos estar em um determinado grupo religioso, mas a espiritualidade que é nata no ser humano deve ser construída e alimentada todos os dias. Devemos ter o hábito da prece. Quem tem o hábito da prece decorada, tudo bem, mas desde que quando faça a prece decorada, faça sentindo as palavras, não simplesmente numa decoreba. E aqueles que fazem a prece espontânea, que também possa dirigir-se com o sentimento do dever cumprido, com o sentimento que há necessidade de transformação, de modificação. Todos nós precisamos, em todos os momentos, desenvolver a reforma íntima. Até ontem, em nossa palestra na Casa Espírita, quando Jesus nasceu, foi o tema, e a gente vai perceber que na nossa vida, quando foi que de fato Jesus nasceu? Nós vamos perceber que Jesus nasceu na nossa vida no dia em que nós modificamos a nossa rota para o bem, pensamentos, ações que nós tínhamos, sentimentos e pensamentos inadequados, que, num determinado momento, nós fomos modificando. Então, meus amigos, busquemos Jesus em todos os momentos. Vamos fazer prece? Graças a Deus, amado Mestre Jesus, nessa véspera em que a humanidade comemora o seu nascimento, que nós possamos não ficar na festa somente, mas que consigamos fazer o Natal estar em todos os ambientes. O Natal naquelas pessoas que vivem nas ruas,
nos casebres mais simples, humildes, que consigamos levar a esperança, assim como os anjos levaram a esperança aos pastores, aos reis magos, anunciando que Jesus havia materializado-se entre nós. E consigamos, Jesus, todos os dias ser Natal na vida dos outros. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.